Oi gente, Gio aqui, esse é mais um corte do Pode Fortalecer, o seu podcast favorito. Então já sabe, né? Se inscreve no nosso canal de cortes e também no canal oficial. Um beijo! Porque assim, ambas as bebidas são fermentadas, só que a cerveja para na fermentação. Tem outros processos a frio, mas a lupulagem. A cachaça é destilada depois ainda para você subir o teor alcoólico. Depois eu também, se quiser, eu falo rapidinho do processo dela, a gente dá um compacto. A cerveja é o seguinte, você pega a receita do estilo que você vai fazer, e é muito legal porque receita de cerveja eu costumo dizer que você faz ao contrário. Você faz um bolo, você pega a receita de sua avó, você segue e sai o bolo. A cerveja é o contrário, você pega o bolo pronto e fala, como é que eu chego nesse bolo aqui? Qual matéria-prima na minha região tem à disposição? Qual lúpulo, qual malte, o que chega mais perto de mim, que tem a característica desse bolo aqui? Né? Que você tem vários lúpulos que dão uma característica parecida, alguns maltes que dão uma característica parecida, algumas leveduras que trazem, né, aromas e a fermentação neutra ou não, se você não quiser, parecida. Então você pega o bolo pronto e vê o que você pode perto de você fazer ele, né? Não é o contrário, né? Engenharia reversa quase. Mas em tese, vou falar Pilsen, que é mais comum, mais fácil de entender. Você pega o malte de boa procedência, moe o malte tem que ser moído de forma que você quebra a sêmula do malte. O malte parece uma granola com a casquinha, né? Você vai quebrar pelo menos ela no meio. Se tiver granola inteira, aquela granola inteira dificilmente você vai conseguir tirar o amido dela e transformar em açúcar vegetal. Se ela tiver muita farinha, quando chegar na etapa do meio, você não vai conseguir filtrar a sua cerveja e vai ter uma cerveja turva. Então imagina que você tem um saco de grão, né, que é uma caixa com uma sêmula de amido no meio. Você quebrou, expôs aqui no meio dele ali. Você vai fazer uma mistura, que nada mais é do que você aquecer uma água a temperatura que você queira, de acordo com a sua receita, e você jogar aquele grão ali, né? Aí você vai vir com as rampas enzimáticas, né? Que são algumas enzimas que vão agir dentro da sua cerveja. E são as duas mais importantes, são a alfa-amilase e a beta-amilase, que são açúcares de cadeias longas e cadeias curtas, né? E isso também tem a ver com a levedura que você vai usar lá no final para consumir esse açúcar, né? Algumas leveduras consomem mais um tipo do que o outro, e algumas consomem meio do caminho. Então, dependendo do que você vai fazer, você faz uma rampa, que é uma temperatura, né, X ou Y. Depende da levedura. Minha levedura consome açúcar de cadeia longa, eu vou fazer essa rampa aqui. A outra, eu vou fazer essa aqui. Isso se você não quiser açúcar residual, porque tem cerveja que você quer lupular bem, mas que aquele amargor não fique estourado na cara do cliente. Então ele precisa ter um quê? Um pouquinho de açúcar para balancear. O que a gente faz usando molho de tomate muito ácido? Você bota um pouquinho de açúcar para quebrar a acidez. No caso ali, você está quebrando o amargor com açúcar, ou balanceando o açúcar com amargor, né? Isso depende da receita, né? Mas para não ser muito técnico, você tem 3 panelas. Na primeira você faz uma mostura, que é um chazão de malte. Depende da temperatura, você libera ali os açúcares. Na verdade, as enzimas transformam o amido daquele malte em açúcar. Depois você passa para a panela do meio, o líquido com bagaço, com malte, com tudo. Aí que vem a importância da casca. Você imagina que essa garrafa é uma panela e que daqui para baixo tem uma peneira aqui no meio, assim, ó. O sólido fica aqui, o líquido aqui. E com uma bomba, depois de um tempo de descanso, você vai jogar todo esse líquido por cima daquele sólido, onde todo poeirinha de malte, toda sujeirinha ali de saco de malte, de alguma coisa, vai ficar agarrada naquela bucha sólida que você fez por causa da casca. Se não tivesse casca, virasse pó, aquilo ia ficar passando pela peneirinha, né? Então você tem uma peneira aqui, onde aquele líquido vai limpando cada vez mais. Você vai filtrando a cerveja naturalmente com a própria casca do malte. E tem um visorzinho que você consegue ver isso, né? Essa filtragem, né? Filtração, no caso. Limpou, beleza. Aí você manda para a última panela. Essa última vai só o líquido, o bagaço fica nessa. Você pode fazer pizza, cookie, malte, farinha, o que você quiser com esse malte. Pode ir para alimentação animal, compostagem. Eu já vi gente fazer um bloco, né? Bloco cimento, né? Bloco não, né? De parede com ele. Mas é um alimento que você fez o quê? Ele é rico em fibra, proteína e carboidrato. O carboidrato dele, que é o amido, se transforma em açúcar vegetal. Ele continua rico em proteína e fibra. Então ele é próprio para consumo humano, se possível, ótimo, né? Inclusive o Marcelo aqui de Palmas faz pão, já fez um pão com bagaço de malte da gente, ficou um espetáculo. Foi uma receita que tinha mais de um malte, que, com características mais fortes, ficou bem legal. Aí foi o lúpulo para a última, perdão, foi só o líquido para a última panela. Essa última panela ela é responsável por 3 funções fundamentais. A primeira, né, esterilização, que você ferve ali, né,
a maior parte da cerveja no mínimo 1 hora. Então você descontamina o que tiver, que possivelmente possa ter chegado por alguma falha de processo ou de matéria-prima vegetal que sofre, né, intempéries, chegou ali por algum motivo contaminado, 1 hora de fervura, né, você mata quase qualquer tipo de contaminação. A segunda são reações de Maillard, né, que são escurecimentos por calor e complexidade de sabor e aroma por calor também, né. Você queimar um fundo de panela, imagina isso controlado, é a fervura, né, você vai trazer complexidade para a cerveja, desde aroma, cor e sabor, né. E a última é a isomerização do lúpulo, que é onde você consegue extrair o lúpulo, a parte amarga principalmente, né. Simplificando, lúpulo que você usa no início da fervura traz mais amargor, lúpulo que você usa no final da fervura traz mais aroma para a cerveja. Olha. Só que tem um monte de técnica de lúpulo. Tem técnica fria, dry hopping, tem técnica passando por filtros durante o caminho da cerveja para esfriar. Então aí é um assunto gigante também. Mas em tese, você tem a lúpula quente, no começo, amargor, no final, aroma. E a frio, aroma. Especificamente, né? Essas session IPAs, algumas IPAs mais extremas, tem uma carga de lúpulo no tanque já. Então acabei de ferver, acabei minha cerveja, você faz o whirlpool, né, que você circula aquela cerveja para que decante todo o pozinho que tem ali. Imagina que cada um de nós aqui é um pozinho de cerveja ali, que passou da filtração. Sozinhos a gente não tem peso para decantar. Mas a quente, a gente chama de coagulação proteica, a gente ainda é açúcar residual, ou então amido residual, que não deveria estar ali, a gente cola um no outro, vira um açúcar, um pozinho maior e pesa. E a gente vai, desce. E nesse movimento centrífugo, não vou lembrar de cabeça, que é o roda-moinho, você vai juntando todo no fundo da panela. Quando você acaba de tirar a cerveja, fica um bolinho ali de lama no meio da panela, que a gente chama de trub, né? Em inglês, né? E aí você faz a cerveja passar por um trocador de calor, né, que são placas que trocam calor. Do lado passa uma água ambiente, do outro lado a cerveja, a água esquenta, a cerveja esfria, elas não têm contato, né, só as placas têm contato. Depois é um segundo estágio, que é a água com álcool bidestilado que eu falei com vocês, que foi onde deu o problema da BAC, estava furado ali, e eles usavam um produto contaminante que não deveria estar sendo usado em rede alimentícia, aquilo foi junto com a cerveja para o tanque, né? A gente abre periodicamente para fazer dispersão, e a gente coloriu o nosso produto, assim, vai mudar de cor, se ele estiver furado e a gente não vende, né? É ralo, joga fora. E aí essa cerveja é resfriada de acordo com a levedura que você vai usar para fermentar esse açúcar que você fez o malte virar, né? Então, se for uma cerveja mais forte, uma levedura que ale, uma mais branda, uma lager. E a levedura que faz a cerveja de verdade. A levedura que consome todo aquele açúcar que você jogou lá, transforma em álcool CO2. O pessoal vai rir um pouquinho agora, mas literalmente come cocô de levedura. Ela come o açúcar e espelha o álcool CO2, né? E as leveduras vão se multiplicando, né? Imagina que minha mão é levedura, enquanto ela está na presença de oxigênio, ela se multiplica, né? Essa levedura vira 2, aí aqui onde é minha mão fica uma cicatrizinha da mãe e uma cicatrizinha da filha. Enquanto tiver oxigênio, elas vão virando outras. E cada vez que ela muta, que ela se separa, né? Se duplica, a mãe e a filha têm uma cicatrizinha. Por isso que a gente não usa para sempre a levedura, né? A gente usa algumas gerações, né, nas pequenas 3, 4 no máximo, nas grandes eles têm mais laboratórios, eles tratam a levedura, usam mais. A gente para, porque cada cicatrizinha dessa é uma parte da membrana da levedura que ela vai deixar de absorver o açúcar e transformar em álcool CO2. Ela vai ficando menos eficiente. Imagina uma bolinha que tem uns pedaços dela que já não entra mais o açúcar ali, né? Então aí a gente joga para a levedura vai consumir esse açúcar todo. Quando acabar o oxigênio do tanque, aí ela começa a consumir o açúcar e gerar álcool CO2. Aí ela começa realmente a fazer cerveja, né? Você pode fazer isso no fogão de casa. É conhecimento. Você pode aprofundar em cada uma dessas áreas, como você pode só seguir uma receita de bolo. Comprar no Brew Shop uma receitinha que vai te mandar fazer em casa, você vai fazer. Agora, você vai fazer ela igualzinha todas as vezes, que é o ponto mais difícil de cerveja artesanal, é repetibilidade, aí é estudo. Para fazer ela sempre, para você entregar a mesma cerveja sempre, aí é estudo.